Você conhece a história de Sansão, e Sansão foi um dos que mais lutou contra os filisteus. Tá? Depois que ele revela o seu segredo para Dalila, ele é levado preso, tem o seu cabelo cortado, perde a sua força, tem os seus olhos arrancados, mas depois, quando há uma grande festa dos príncipes dos filisteus, Sansão ele é levado para divertir o povo ali como sendo um escravo de guerra do povo que ele tanto derrotou. Esse relato está em Juízes, capítulo 16. Vamos ler alguns textos aqui só para você ver o que aconteceu. A partir do verso 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que se brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado haviam uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora só essa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que as sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que o que os matara em sua vida. Então esse texto ele é muito importante para o que vem a seguir. Por quê? Porque os filisteus aqui estavam com todos os seus príncipes, os seus governantes, administradores, descendências da realeza nessa festa. E quando Sansão morre com todos eles, acontece algo que historicamente é muito importante. Tanto os historiadores do Oriente Médio quanto a tradição judaica vai dizer que após os filisteus sofrerem esse grande baque na sua administração e no seu governo, o que restou dos filisteus se dividiu em 5 grandes províncias. E os filisteus, eles tinham ali generais que eram gigantes, responsáveis pelos exércitos. Você vai saber disso pela história de Davi e Golias. Golias era general dos filisteus e tinha um exército sob seu controle. A história e a tradição judaica vão dizer que os filisteus se dividem com o que sobrou depois desse evento de Sansão em 5 grandes províncias que foram administradas cada uma por um general gigante. Então 5 gigantes, 5 províncias é o que resta dos filisteus que futuramente continuam pelejando contra Israel. Razão pela qual Golias tinha autonomia para desafiar outros exércitos e propor combates valendo a sua terra e o seu exército para aquele que vencesse. Vê como é que tudo faz sentido agora? E aí você tem futuramente em 1 Samuel o desafio que Golias faz a Davi. Vamos ler um pouco sobre isso? 1 Samuel 17, a partir do verso 1. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da terra de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Alguns vão dizer que é aproximadamente 3,5 metros, né? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro,
e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Lembra da autonomia que eu falei? Se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Interessante que aqui é o desafio que Golias faz. Ele coloca o seu reino, o seu exército à disposição daqueles que o vencessem e seriam por ele servos. Ele tinha autonomia como general, administrador de uma das províncias. Você conhece a história. Se nós seguirmos adiante em 1 Samuel 17, esse mesmo capítulo, você vai ver que Davi tem toda aquela resenha com Saul sobre eu vou lá lutar contra ele não pode falar assim contra o Deus de Israel, não pode falar assim contra o povo de Deus. Aí Saul oferece, de dar a sua armadura, Davi veste, não consegue se mexer, porque Saul também era desses homens de grande estatura. O texto vai dizer que ele era um homem de boa estatura, um homem de bela aparência, um homem forte. Então, Saul também tinha uma estatura elevada em comparação. Davi, em contrapartida, é chamado de homem de pequena estatura. E olha que interessante, Davi, então, quando vai enfrentar Golias, o que ele faz? Olha o verso 40. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Aqui você já sabe o que acontece, ele vai arremessar sua funda, a pedra pega bem na testa de Golias, que desmaia, e ao contrário do que dizem, Golias não morre com a pedrada, porque Davi em seguida vai, pega da sua própria espada, de Golias, e corta a sua cabeça. Então a pedra faz tombar o gigante, mas não matar, você tem que cortar a cabeça dele. Só que olha que interessante, Davi, quando vai enfrentar a Golias, ele leva 5 pedras no seu alforje. Eu já ouvi inúmeras pregações onde as pessoas, a pregação das 5 pedras de Davi, a mais coerente ao meu ver, é que Davi levou 5 pedras porque ele, se errasse uma tinha outra, se errasse uma tinha outra, e levou ali, ele se preparou, ele foi por garantia e levou mais de uma. Ele foi preparado, é o que dizem, Agora tem uma outra pregação que é impagável, que dizem que as 5 pedras tipificavam 5 atributos de Jesus: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha que viagem, cara. Enfim, o que é mais apropriado aqui é pensarmos pela tradição judaica histórias que são contadas até hoje entre os exércitos israelenses, sobre essa época de Davi e os gigantes das províncias dos filisteus, que Davi prepara 5 pedras caso, ao derrotar o primeiro gigante, que era Golias, os outros 4 generais viessem também reclamar o seu direito e pelejar contra ele. Eu, seguindo a tradição judaica e as pesquisas dos historiadores de relatos escritos fora da Bíblia, como tradição judaica mesmo, acredito que essa versão é muito mais coerente. E nós temos até textos bíblicos que reforçam essa possibilidade. Se você olhar 2 Samuel, capítulo 21, por exemplo, você vai ter um texto que, conforme uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que seria essa daqui que eu sempre indico, ela traz uma nota de rodapé que fala que, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos do reinado de Davi, esse capítulo 21 estaria melhor encaixado após o capítulo 5, especificamente depois do verso 17 ou 22, pelos relatos das batalhas que Davi começa a lutar novamente contra os filisteus logo após assumir como rei. Logo após Davi ter matado Golias, e vencido ali um dos seus generais, os outros 4 irmãos de Golias, assim que Davi assume como rei, planejam uma vingança contra ele. Isso está relatado em 2 Samuel capítulo 21. Vamos ler a partir do 15. 2 Samuel 21, a partir do verso 15. Lembra que Davi tinha 5 pedras, Então vai contando comigo aí. Verso 15.
Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Mais uma peleja, né? Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Verso 16. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Aqui os servos de Davi censuram ele, porque ele podia ter morrido em batalha e Israel ficaria sem um rei que tinha acabado de conseguir um rei, né? Verso 18. Aconteceu depois disso que houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzatita, feriu a Safi, que era um dos filhos do gigante. Então, o segundo gigante da história, Isbi-Benob e Safi. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e El-Anã, filho de Jaré-Oreguim, o belemita, feriu Golias, mas não o Golias que nós vimos agora há pouco. Esse aqui é Golias o Giteu. É outro gigante também com o nome de Golias. Tá? De cuja lança era haste como órgão de tecelão. Então Golias o Giteu, Safi e Isbi-Benob. 3 gigantes de 3 províncias, tá? Em 3 batalhas diferentes contra Israel. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 dedos ao todo. E também este nascera de gigante. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então Isbi-Benob, um gigante, Safi, o segundo gigante, Golias o Giteu e esse gigante de 24 dedos que não tem nome. Mas falta um. Quando Golias é morto, automaticamente a província que ele administrava, ela é sucedida por um outro gigante. Nós temos isso na Bíblia? Claro que temos. 1 Crônicas, capítulo de número 20, verso a partir do 5. Né? Lembra que são 5 pedras, haviam 5 províncias. Golias, quando morre, nós não sabemos exatamente se esse aqui fica no lugar dele, mas um desses 5 assume a província que era de Golias. Tá? 1 Crônicas 20, do verso 5 em diante. Tornou a haver guerra contra os filisteus, e El-Anã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Giteu, cuja haste de lança era como órgão de tecelão. Lembra que no texto anterior, nós tínhamos outro irmão de Golias, que era Golias o Giteu. Então nós temos Golias o Giteu e temos Lami, irmão de Golias o Giteu. Esse seria o 5º gigante. Não podemos afirmar com certeza qual dos 5 assume no lugar de Golias, mas nós temos 5 gigantes. Lami, o gigante de 24 dedos, Safi, Isbi-Benob e Golias o Giteu. Então as 5 províncias dos filisteus governadas por 5 generais gigantes que pelejaram em outras oportunidades contra o povo de Israel.